Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Não te digo que até 7. Mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. A paz do Senhor. Dando continuidade à nossa série de ensinamentos de Jesus através de suas parábolas, hoje iremos falar a respeito da parábola do servo ingrato. Essa parábola você encontra no livro do apóstolo Mateus, capítulos 18, versículos 23 ao 35. Gostaria de iniciar nosso devocional de hoje te fazendo duas simples perguntas. Quantas vezes durante todo esse tempo da sua vida você deixou de perdoar? E quantas vezes durante esse mesmo tempo você pediu perdão? Essa parábola do servo ingrato começa um pouco antes, nos versículos 21 e 22, quando o discípulo Pedro faz a pergunta a Jesus: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus era muito peculiar em seus ensinamentos, mestre dos mestres em conciliar as situações vividas no dia a dia à luz dos ensinamentos da palavra de Deus. Quando lemos atentamente a palavra de Deus, não devemos focar somente na mensagem principal, mas também nos detalhes que estão por trás da mesma mensagem. Jesus quer nos mostrar claramente que devemos perdoar se nós desejamos ser perdoados pelos nossos pecados diante de Deus. Isso está bem claro na mensagem. Então, quais são os detalhes ou o detalhe? O detalhe importante nessa parábola é quem faz a pergunta.
O discípulo Pedro é um dos mais emblemáticos e mais controvertidos personagens do Novo Testamento que caminharam com Jesus. Entre tantas características de Pedro, boas e ruins, ele era impossível e, sendo assim, o tornou o discípulo mais sincero e autêntico e, por isso, o mais previsível de todos. Mas qual é a relação entre Pedro e a parábola do servo ingrato? Porque o Pedro foi o servo ingrato, assim como muitos de nós que temos tudo e muitas das vezes viramos as costas para Jesus. E quando é que viramos as costas para Jesus? Quando deixamos de perdoar aqueles que nos ofendem, quando viramos as costas para os seus ensinamentos. Pedro sentiu na pele o verdadeiro significado da palavra perdoar. O ato de negar a Jesus 3 vezes, de virar as costas, de fingir que não o conhecia, para muitos, para você, para mim, isso não teria como ser pago, não teria como ser perdoado, assim como a dívida dos 10.000 denários, que hoje representariam algo em torno de 8 bilhões de dólares em ouro. Mas eu pergunto a você, quantas vezes você já negou a Jesus? Quantas vezes você já agiu como Pedro em relação a outras pessoas? Quantas vezes você já deixou de perdoar? Se você fosse Pedro, você gostaria que Jesus lhe perdoasse? Qual o tamanho da sua dívida, da nossa dívida com Jesus? Nós negamos a Jesus quando viramos as costas para tudo que Ele fez e faz por nós. Quando somos capazes de ouvir essa mensagem e deixarmos ela de lado, não dando a oportunidade de outras pessoas possam entender e compreender o que Jesus tem para nos ensinar. Somos hipócritas, egoístas e prepotentes. Com a boca confessamos Jesus, mas não aceitamos realmente os seus ensinamentos em nossas vidas, em nossos corações. Não a praticamos em nosso dia a dia. Queremos o melhor para nós, queremos ser perdoados 70 vezes 7, mas não somos capazes de perdoar sequer uma única vez, ainda mais 7 vezes. Hoje quero te dizer que há um Deus que é capaz de perdoar você e a mim infinitamente. Mas o perdão divino só é concedido a todos aqueles que são capazes também de perdoar. Jesus nos deixou uma oração que parte dela diz: perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Estamos realmente perdoando aqueles que nos ofendem? Não é fácil. Não é fácil. Mas o perdão nos liberta, o perdão nos transforma, o perdão nos aproxima mais de Deus. O perdão não é somente para outra pessoa, o perdão é para você mesmo, pois o nosso Senhor irá lhe perdoar, independente do aceite ou não das outras pessoas, independente do tamanho da sua dívida, do seu pecado. Mas, assim como Pedro, que significa pequena pedra, somos duros, precisamos ser lapidados, regenerados, transformados, precisamos ter uma verdadeira e real conciliação com o nosso Deus através de Cristo Jesus. Pedro é o principal personagem dessa parábola. Jesus sabia que Pedro ia negá-lo na frente dos homens, assim como nós fazemos muitas vezes. Temos que atentar para o que está escrito na palavra em Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que estás no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Jesus queria ensinar para Pedro, assim como hoje ele quer nos ensinar que a palavra de Deus não são palavras soltas dentro de um livro, não são apenas histórias ou relatos. Ela é a luz que ilumina os nossos caminhos. Ela é pura e perfeita e cabe a cada um de nós torná-la real em nossas vidas, vivê-la, não apenas quando nos convém, mas vivê-la de forma plena, sendo praticantes da palavra e não apenas meros ouvintes. Tudo é possível quando vivemos o amor de Deus em nossas vidas. Afinal, atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Quem vive esse amor perdoa,
E o nosso Senhor Jesus, em sua grande misericórdia, pede ao nosso Pai que nos perdoe também de todos os nossos pecados e dívidas. Que o nosso Senhor, nosso Deus, através de Cristo Jesus, nos conceda e nos ensine a perdoar. Abba, glórias eu te dou para todo sempre. Amém. Graça e paz.